Eu matei o meu pai naquela noite, não com uma faca ou veneno, mas com palavras que o deixaram sangrando por dentro, implorando perdão aos meus pés. A minha irmã, aquela boneca perfeita que ele idolatrava, assistiu ao colapso dele com os olhos vidrados de pavor, sabendo que o pedestal dela estava prestes a ruir sob o peso das mentiras que construímos juntas desde crianças. E eu? Eu sorri para o espelho partido do banheiro da festa, vestida de vitória, porque o inferno que ele nos impôs por décadas finalmente se virou contra ele, e ninguém, nem Deus nem o diabo, me pararia agora. O ar em Lisboa naquela noite de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado ao perfume doce das jasmins que subiam pelas grades do meu prédio antigo no Chiado. Eu havia passado o dia todo no escritório da firma de advogados, onde o sol filtrava pelas persianas altas e poeirentas, pintando listras douradas nos meus papéis. Aos 32 anos, eu era a mais jovem sócia júnior na história da Almeida e Costa, uma conquista que me custara noites sem dormir, cafés engolidos como pílulas e uma solidão que se infiltrava nos meus ossos como o frio úmido das ruas de pedra. Mas naquela noite, era a minha festa. A minha. Um brinde à Ana que havia escalado o precipício da mediocridade familiar para plantar uma bandeira no topo. Eu me arrumei com cuidado deliberado, escolhendo um vestido preto justo que abraçava as curvas que o tempo e o stress haviam esculpido em mim, não magra como a Maria, mas forte, como o vinho do Douro que envelhece e ganha corpo. O cabelo castanho ondulado caía solto sobre os ombros, e os brincos de prata, herança da avó que eu mal conhecera, tilintavam como sinos de alerta. Olhei-me no espelho do quarto, o mesmo onde, aos 15 anos, eu havia chorado até o amanhecer porque o pai elogiara o recital de piano da irmã e ignorara o meu prémio de debate escolar. És a mais velha, Ana, ele dizia sempre, como se a primogenitura fosse uma maldição. Tens de abrir caminho para ela. Desci as escadas estreitas do prédio, o eco dos saltos altos reverberando como um coração acelerado. O táxi esperava na rua, o motorista um homem de bigode grisalho que resmungou sobre o trânsito na ponte 25 de Abril. Vai para o bairro Alto, senhora. Festa boa. Eu sorri, mas era um sorriso cortante. A melhor que já viu. Enquanto o carro serpenteava pelas colinas íngremes, as luzes da cidade piscavam como estrelas caídas, e eu revivia mentalmente o telefonema da firma. Parabéns, Ana. A promoção é tua. As palavras que eu esperara por uma década, desde que entrara como estagiária, olhos famintos e bolsos vazios. O restaurante escolhido era o Cervejaria Ramiro, um ícone lisboeta onde o cheiro de marisco fresco se misturava ao burburinho de conversas animadas. Eu havia reservado a sala privativa no andar de cima, com vista para o castelo de São Jorge que se erguia como um guardião silencioso. Os colegas já estavam lá quando cheguei, o Dr. Almeida, com seu charuto apagado entre os dedos, a rir de anedotas sobre casos antigos, a Sofia, minha mentora, erguendo uma taça de vinho verde com um brinde precoce. A Ana, a tubarão que morde sem dó. Eles aplaudiram, e eu senti o calor subir ao rosto, não de vergonha, mas de triunfo puro, como o primeiro gol de Porto após uma vitória em tribunal. Mas então eles chegaram. A família. O pai, com seu fato cinzento amarrotado que cheirava a tabaco e arrependimentos, a mãe ao lado dele como uma sombra apagada, os olhos baixos como sempre. E a Maria, a Maria, 28 anos, recém-formada em artes pela Universidade de Coimbra, com o cabelo loiro platinado que ela tingia para parecer com as atrizes de telenovelas, um vestido vermelho que gritava, olhem para mim, e um sorriso que era metade inocência, metade veneno. Ela abraçou-me primeiro, o perfume dela, algo caro, provavelmente comprado com o cartão do pai, sufocando o meu. Mana, que orgulho! Mas devias ter esperado por mim para brilhar assim. O pai sentou-se à cabeceira da mesa, como se fosse um anfitrião, ignorando o lugar que eu havia marcado para mim. Ele ergueu a voz acima do tilintar dos talheres, contando histórias do seu tempo como pescador no Algarve antes de se tornar funcionário público medíocre. A Ana sempre foi a dura, a que não chora, disse ele, pescando para os colegas como se partilhasse um segredo. Mas então veio o golpe. O vinho tinto escorria pela borda da sua taça enquanto ele gesticulava, os olhos fixos na Maria. Esta noite deviam ser para ela. A minha menina acabou a faculdade, vai conquistar o mundo das artes. A Ana. Ela só trabalha. Como eu, que nunca tive tempo para sonhos. O silêncio caiu como uma rede sobre a mesa. Senti o sangue pulsar nas têmporas, o sal do marisco na boca virando fel. Os colegas desviaram os olhares, desconfortáveis, murmurando elogios vazios à Maria.
Ela corou, fingindo modéstia, mas eu vi o brilho nos olhos dela, o mesmo que vira em todas as natais, todos os aniversários, quando o pai lhe dava o melhor pedaço do bacalhau e me deixava com as sobras. Pai, disse eu, a voz baixa mas afiada como uma lâmina de bisturi, esta é a minha festa. A minha promoção. Ele riu, um riso rouco quicou pelas paredes de azulejos pintados de azul e branco. Promoção. Isso é trabalho, filha. A Maria tem arte na alma. Esta noite deviam brindar a ela. Ele bateu na mesa, derrubando um copo, o vinho espalhando-se como sangue fresco no linho branco. A mãe murmurou algo sobre não estragar, mas era tarde. O ar ficou espesso, carregado de olhares piedosos dos meus colegas. Eu ergui-me devagar, o vestido roçando nas pernas como uma segunda pele, e olhei para ele, não com raiva cega, mas com algo mais profundo, uma fratura que se abrira anos atrás e agora se alargava para engolir-nos a todos. Aceito o desafio, pai, disse eu, a voz e quando clara como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Vou mostrar-te o que uma noite roubada pode custar. Os convidados prenderam a respiração, e a Maria piscou, confusa, como se eu tivesse falado em latim. Mas eu sabia. Aquilo não era só uma festa. Era o início da contabilidade final, onde cada favor negado, cada elogio desviado, seria cobrado com juros compostos de dor e segredos enterrados. A festa prosseguiu num limbo estranho, com risos forçados e brindes que soavam ocos. Eu dancei com o Dr. Almeida, sentindo o ritmo do fado que tocava baixinho nos altifalantes, uma melodia melancólica sobre amores perdidos que se encaixava perfeitamente na minha alma. Mas a minha mente já tecia planos. Enquanto o pai bebia excessivamente, contando piadas que ninguém achava graça, eu sussurrei ao ouvido da Sofia, preciso de um favor. Algo discreto sobre o passado da família. Ela ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Ela sabia dos meus demónios, eu havia confidenciado fragmentos numa noite de vinho tinto após um julgamento vitorioso. Mais tarde, quando os convidados começaram a dispersar, o pai puxou-me para o canto da sala, o hálito quente de vinho batendo no meu rosto. Estás zangada, Ana? Era só uma brincadeira. A Maria precisa de apoio agora. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Brincadeira. Como quando me obrigaste a desistir da bolsa em Oxford para pagar as aulas dela de balé. Como quando mentiste à mãe sobre o meu namorado para que ela não se distraísse com os sonhos dela. Ele empalideceu, os olhos evitando os meus. Isso foi há anos. Esquece. Eu nunca esqueço, pai. E esta noite? Vou fazer com que ela seja inesquecível. Saí dali deixando-o sozinho com o eco das minhas palavras, o Tejo lá embaixo murmurando segredos antigos sob a lua cheia. No táxi de regresso, o motorista comentou o trânsito, mas eu mal ouvi. A minha cabeça fervilhava com memórias, a casa em Alfama onde crescemos, as paredes finas que deixavam passar os gritos do pai quando eu trazia notas perfeitas e ele as comparava às paixões da Maria. Aos 10 anos, eu havia roubado o diário dela para ler os segredos, nada de mais, só desenhos tolos e confissões de inveja por mim. Mas plantar a semente. Agora, era hora de colher. Cheguei a casa exausta, mas o sono não veio. Deitei-me na cama, o lençol de linho fresco contra a pele febril, e liguei o telemóvel. Uma mensagem da Maria, o que quiseste dizer com isso, mana? Pai está chateado. Eu ri baixinho, um riso seco como o vento alísio. Respondi, vem cá amanhã. Temos de falar sobre a tua noite. Ela aceitou, é claro. Irmãs são assim, presas em teias que tecemos desde o berço. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas empoeiradas, pintando o quarto de ouro líquido. Fiz café forte, do tipo que os avós coavam em pano nas aldeias do Minho, e esperei. A Maria chegou pontual, ainda com o vestido da noite anterior amarrotado, os olhos inchados de uma noite mal dormida. Ana, o que se passa? O pai disse que exageraste. Sentei-me no sofá gasto, o mesmo onde o pai nos lia histórias de Don Quixote, trocando heróis por vilões conforme o humor, exagerei. Ele roubou a minha noite, Maria. Como sempre roubou as tuas luzes para mim. Ela franziu a testa, sentando-se ao meu lado, o cheiro dela agora azedo de ansiedade. Não é verdade. Ele ama-nos às duas. Mas a voz dela tremia, e eu sabia. Aos 18 anos,
Eu havia descoberto a gravidez da mãe com a Maria, um acidente, dissera o pai, mas ele a tratara como um milagre, enquanto a minha chegada planejada fora obrigação. Conta-me uma coisa, mana, disse eu, inclinando-me para frente, os olhos cravados nos dela como pregos. Lembras-te do colar da avó? Aquele que ele te deu no teu 16º aniversário, dizendo que era herança tua. Ela assentiu, tocando o pescoço nu. Eu o roubei de ti, sabes? Porque era meu por direito. E guardei-o como troféu. O choque no rosto dela foi delicioso, como morder uma azeitona madura. Porquê? Nós éramos amigas. Amigas. A palavra soou ridícula. Éramos rivais, Maria. E ele alimentou isso. Agora, vou equilibrar as contas. Levantei-me, pegando numa caixa debaixo da mesa, dentro, papéis amarelados, extratos bancários que eu havia obtido através de contactos na firma. Vê isto. O pai desviou fundos da herança da mãe para pagar as tuas viagens a Paris. E eu? Eu paguei as contas dele com o meu suor. Ela folheou os documentos, as mãos tremendo, o rosto perdendo cor como leite coalhado. Não pode ser, murmurou ela. Mas era. E ali, no sol da manhã lisboeta, a primeira rachadura apareceu na fachada perfeita dela. Eu não sentia pena. Pena era para os fracos, e eu havia aprendido a ser forte nas salas de tribunal onde mentiras se desfaziam como fumaça. O que queres de mim? Perguntou ela finalmente, os olhos marejados. Aliança. Contra ele. Ou perdes tudo, a tua arte, o teu pedestal. Ela hesitou, mas o medo venceu. Está bem. Mas para de me odiar. Odiar. Não era ódio. Era fome. E Lisboa, com as suas 7 colinas e segredos enterrados nos calcetes, era o palco perfeito para o banquete. Os dias seguintes foram um vórtice de rotina fingida e planeamento subterrâneo. No escritório, eu mergulhava em processos judiciais, defendendo clientes ricos de fraudes fiscais enquanto tecia a minha própria teia de retaliação. O Dr. Almeida notara a mudança em mim. Estás com fogo nos olhos, Ana. Como se fosse incendiar a cidade. Eu ria, mas era verdade. O fogo que o pai acendera na festa ardia agora baixo, controlado, pronto para consumir tudo. A Maria e eu encontramos-nos em cafés escondidos do bairro alto, lugares onde o expresso era forte e as paredes absorviam confissões. Ela contava-me tudo, as pressões do pai para que ela se casasse com o filho de um amigo, um banqueiro de Cascais que cheirava a colónia barata e ambição rançosa, as noites em que ele a criticava por não ser suficiente apesar dos elogios públicos. Ele diz que sou o orgulho dele, mas depois pergunta por que não sou como tu, dura, bem-sucedida. Ironia deliciosa. Eu assentia, fingindo empatia, mas por dentro catalogava cada detalhe como munição. Uma tarde chuvosa, enquanto o céu de Lisboa despejava água sobre os telhados vermelhos, levei-a ao meu apartamento. Hoje, mostro-te o verdadeiro legado do pai. Abri um armário trancado, revelando caixas poeirentas de fotografias e cartas. A mãe, antes de se tornar a sombra que era, havia sido uma pintora talentosa em Évora, sonhando com exposições em Paris. Mas o pai, ciumento e controlador, queimara os seus quadros numa fogueira no quintal, alegando distrações. Eu salvara algumas fotos, ela jovem, rindo com um pincel na mão, olhos vivos como o alentejo em flor. A Maria tocou uma foto com dedos hesitantes. Ela era linda. Por que ele fez isso? Porque o medo dele de perder controle era maior que o amor, respondi, a voz baixa como o sussurro do vento nas oliveiras. E nós pagamos o preço. Tu com mimos falsos, eu com desprezo disfarçado de responsabilidade. Revelamos então o plano, uma exposição surpresa para a Maria, financiada pela firma sob o pretexto de networking. Mas o tema seria heranças roubadas, quadros inspirados nas pinturas perdidas da mãe, expostos num gallery em Belém, com convites para toda a elite lisboeta, incluindo o pai. Ela empalideceu. Ele vai odiar. Vai dizer que é vingança. Não é vingança, menti suavemente. É justiça. E tu brilharás, como ele sempre quis, mas nas tuas condições. Ela concordou, os olhos brilhando com uma mistura de terror e excitação. Pela primeira vez, vi-la como aliada, não inimiga. Mas o fundo da minha mente sussurrava,
aliadas quebram fácil. Enquanto isso, o pai ligava incessantemente, a voz rouca no telefone fixo que eu mantinha por nostalgia. Ana, vem jantar. A tua mãe sente a tua falta. Mentira. A mãe nunca ligava, ela era o eco dele, repetindo scripts de culpa. Eu ia, é claro, jantares em casa, na cozinha apertada de Alfama onde o azulejo lascado contava histórias de umidade e lágrimas. Ele servia bacalhau à brás, os ovos fritos chiando na frigideira como as suas desculpas. Desculpa a festa, filha. Estava bêbado. A Maria é o futuro da família. Eu mastigava devagar, o sal do bacalhau amargo na língua. O futuro. E eu sou o quê, pai? O passado que limpou a tua bagunça. Ele riu, desconfortável, mudando de assunto para o futebol, o Benfica versus o Porto, como se golos pudessem apagar feridas. Mas eu observava, as mãos trêmulas dele ao servir o vinho, as rugas profundas que o tempo cavara como valas de guerra. Aos 60 anos, ele era um homem gasto, o corpo inchado de cerveja e remorsos não ditos. Uma noite, após o jantar, ele confessou, ou quase. Estávamos na varanda minúscula, o Tejo Negro lá embaixo refletindo as luzes da ponte suspensa. Sabes, Ana, quando nasceste, eu quis tanto um rapaz. Para continuar o nome. A Maria. Ela veio como bênção, leve, sonhadora. As palavras caíram como pedras no rio, criando ondas que me afogavam. Então eu fui o erro? Perguntei, a voz calma mas o coração martelando. Ele hesitou, os olhos fixos no horizonte. Não erro. Necessidade. Tu foste a que aguentou. Aguentou. A palavra ecoou na minha cabeça como um verdito. Saí dali sem despedida, as escadas de Alfama engolindo os meus passos como um labirinto de minos. No apartamento, chorei pela primeira vez em anos, não por fraqueza, mas por raiva pura, o tipo que corrói como ácido no mármore de um palácio. Liguei para a Sofia, preciso de mais. Registros médicos do pai. Algo que prove negligência com a mãe. Ela não perguntou porquê, só disse, vou ver o que posso fazer. A exposição aproximava-se, e Lisboa fervilhava com o burburinho de outono. Folhas de castanho caíam nas ruas como confetes fúnebres, e o ar carregava o aroma de castanhas assadas dos vendedores ambulantes. A Maria e eu reuníamos-nos com o curador, um homem excêntrico de barba grisalha chamado Rui, que cheirava a trebentina e sonhos falhados. Isto vai ser revolucionário, disse ele, gesticulando para os esboços que a Maria pintara, cópias estilizadas das obras da mãe, com toques modernos de grafite que gritavam rebelião. Heranças roubadas, mulheres silenciadas em Portugal. Eu financiara tudo, claro, usando o bónus da promoção. Mas o toque final era meu, um áudio narrado, a minha voz grave e medida, contando a história da mãe através de cartas que ela escondera numa gaveta secreta. Ouça o silêncio delas, diria o folheto. E no canto, um pequeno ícone, áudio, como o do póster que eu imaginava para a entrada. Na véspera da inauguração, o pai descobriu. A mãe, em pânico, ligara-lhe a contar sobre as loucuras da Ana. Ele apareceu à minha porta ao entardecer, o rosto vermelho como o vinho do Alentejo. O que estás a fazer? Esta exposição é uma vergonha. A Maria não pode expor isso, é sujar o nome da família. Bati a porta na cara dele, mas ele forçou a entrada, os punhos cerrados tremendo. Tu sempre foste assim, Ana. Rebelde. Como a tua mãe antes de eu a domar. Domar. A palavra foi o estopim. Empurrei-o contra a parede, os dedos cravados no colarinho dele, domar. Tu a destruíste. E agora vais ver o que uma filha rebelde pode fazer. Ele tropeçou para fora, murmurando maldições, mas eu via o medo nos olhos dele, o mesmo que vira na mãe tantos anos atrás. Liguei para a Maria, ele sabe. Está pronto para o espetáculo. Ela chegou horas depois, pálida mas determinada, carregando uma garrafa de Porto como ofrenda de paz. Bebemos em silêncio, o líquido escuro queimando gargantas secas. E se ele nos odiar para sempre? Perguntou ela. Eu ergui a taça. Melhor odiar do que ignorar. Amanhã, ele vê-nos, de verdade. Naquela noite, sonhei com o Tejo engolindo a cidade, e eu nadando contra a corrente, livre pela primeira vez.
A galeria em Belém era um espaço moderno esculpido em vidro e aço, contrastando com os mosteiros antigos que ladeavam o rio. O sol poente tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo provasse o caos que estávamos prestes a desencadear. Convidados chegavam em ondas, artistas de cabelos desgrenhados, críticos com blocos de notas, colegas da firma disfarçados de culturais. Eu vestira-me de preto novamente, um fato talher que gritava autoridade, o colar da avó agora no pescoço como talismã. A Maria estava radiante, o vestido azul cobalto fluindo como o mar da Nazaré em tempestade. Ela circulava, respondendo perguntas com o encanto que eu invejara outrora, mas agora via como arma. Esta série é sobre silêncios impostos, explicava ela a um grupo de galeristas. A minha mãe sonhava pintar o mundo, mas o patriarcado apagou as suas cores. Murmúrios de aprovação, flashes de câmaras. Eu observava das sombras, o coração batendo no ritmo do jazz suave que tocava. Então ele chegou. O pai, acompanhado pela mãe que se agarrava ao braço dele como era uma ruína. Ele usava o mesmo fato da festa, agora ainda mais amarrotado, o rosto uma máscara de fúria contida. Ignorou-me deliberadamente, dirigindo-se à Maria com voz alta demais. Filha, isto é um erro. Vamos embora. Mas ela endireitou os ombros, o queixo erguido como eu lhe ensinara na véspera. Não, pai. Esta é a minha noite. Finalmente. Os convidados viraram cabeças, o burburinho transformando-se em silêncio expectante. O pai corou, os olhos varrendo a sala até pousarem em mim. Tu puseste isto na cabeça dela. Sempre a envenenar. Avançou, mas o Rui interveio, educado mas firme. Senhor, por favor. É uma exposição privada. Ele recuou, mas não sem lançar um olhar que prometia retaliação, o mesmo olhar que usara para intimidar a mãe décadas atrás. O áudio começou então, a minha voz ecoando pelos altifalantes escondidos. Em 1985, numa aldeia do Alentejo, uma mulher pegou num pincel e sonhou pintar o infinito. Mas o homem que jurara amá-la queimou as suas telas, uma a uma, sob o pretexto de amor protetor. A sala prendeu a respiração enquanto as luzes diminuíam, focos iluminando os quadros, abstratos de chamas devorando flores, silhuetas femininas acorrentadas por mãos masculinas. Lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, eu via-as brilhar como orvalho matinal. O pai ficou imóvel, o corpo rígido como uma estátua de mármore rachada. Quando o áudio terminou com uma citação da mãe, o silêncio não é paz, é prisão, ele explodiu. Mentiras. Eu amei a tua mãe. Fiz o que era preciso para a família. Gritou para a sala inteira, a voz quebrando como vidro sob o tacão. Os convidados recuaram, alguns saindo discretamente, mas os críticos anotavam furiosamente. A Maria aproximou-se dele, a voz suave mas implacável. Pai, conta-lhes a verdade. Sobre os quadros. Sobre por que nos trataste como prémios troféu. Ele virou-se para ela, o rosto contorcido em traição. Tu também. Minha menina. Caiu de joelhos ali mesmo, no chão polido da galeria, soluçando como um menino perdido nas festas de São João. A mãe ajoelhou-se ao lado dele, murmurando consolos, mas os olhos dela encontraram os meus, e pela primeira vez, vi gratidão neles, um brilho há muito extinto. Eu não me movi. Deixei o momento esticar-se, o drama desenrolar como um fado lento e lancinante. Só quando a Maria me chamou, Ana, vem, me aproximei. Ajoelhei-me também, o trio familiar num círculo quebrado sob os olhares alheios. Isto não é o fim, pai, sussurrei, a mão no ombro dele, é o começo de contas acertadas. Ele ergueu o rosto, olhos vermelhos e vazios. O que queres de mim? Verdade. Toda ela. Naquela noite, no carro de regresso à Alfama, ele falou, fragmentos entrecortados de uma vida desperdiçada. A juventude pobre no Algarve, o casamento apressado com a mãe grávida de mim, o medo constante de falhar como o pai dele falhara. Eu quis proteger-vos do mundo cruel. Mas tornei-me um monstro. A mãe chorava baixinho, e a Maria segurava a mão dele, perdoando mais rápido do que eu jamais faria. Mas o perdão dela era frágil, eu via nas mensagens que trocávamos depois. Ele pediu desculpa, mas dói. E tu? Ainda odias? Respondia, não ódio. Justiça. No escritório, o bónus da exposição veio disfarçado de elogios, a firma via valor em causas sociais.
mas eu usava o tempo livre para cavar mais fundo. Contactos na polícia, rumores de dívidas do pai, empréstimos não pagos a agiotas de moraria. Nada grave, mas o suficiente para apertar o laço. Semanas depois, convidei-os para jantar no meu apartamento, uma trégua fingida. Cozinhei cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas da cozinha apertada. Conversámos de trivialidades, o tempo, o tráfego na segunda circular. Mas quando os pratos foram retirados, pus a mesa limpa para a verdadeira refeição. Pai, lembra-te do teu irmão. O tio Manuel, que desapareceu em 1995. Ele engasgou com o vinho, o copo tremendo. Onde queres chegar? À herança que ele te deixou. E que usaste para as aulas da Maria. Mostrei documentos, testamento falsificado, que eu descobrira através da Sofia. O tio, alcoólico e solitário, morrera sem testamento real. O pai inventara um para embolsar tudo. Tu roubaste-nos, pai. Não só sonhos, dinheiro. Ele negou, gaguejando, mas a Maria confrontou-o. É verdade. Todas aquelas viagens eram nossas. O colapso veio rápido, confissão entre soluços, promessas de reembolso. Naquela noite, enquanto eles saíam, o pai abraçou-me pela primeira vez em anos, um abraço fraco, cheirando a derrota. Perdoa-me, Ana. Eu errei. Eu retribuí, mas os meus braços eram frios. O perdão. Ainda não. Tinha mais uma peça no xadrez. O inverno instalou-se em Lisboa como um manto cinzento, o vento do Atlântico uivando pelas ruas estreitas e transformando o Tejo num espelho de chumbo. A exposição havia ecoado na imprensa, artigos no público sobre filhas em rebelião, entrevistas com a Maria que a catapultavam para bienais menores. Ela mudara, o cabelo agora castanho natural, como o meu, e os olhos carregavam uma dureza nova, forjada no fogo que acenderamos juntas. Obrigada, mana, disse ela numa chamada noturna. Pela primeira vez, sinto-me eu. Mas o pai murchava. Parou de ligar, de aparecer nos jantares familiares. A mãe contava-me em sussurros, ele bebe mais, Ana. Fica horas a olhar para as fotos antigas. Culpa. Talvez. Mas eu não parava. A vingança não é um sprint, é uma maratona de erosão lenta, como as ondas que lapidam as falésias da costa vicentina. Descobri o próximo golpe por acidente, ou destino, se acreditasse em fados. No arquivo da firma, investigando um caso de herança, deparei com o nome do pai ligado a um escândalo menor. Nos anos 90, ele falsificara relatórios como inspetor de obras públicas, aprovando construções ilegais em Sintra para um empreiteiro corrupto. Nada que o mandasse para a prisão, mas o suficiente para manchar a pensão dele. Liguei para um contacto na Câmara Municipal, um antigo colega de universidade. Preciso de provas discretas. Enquanto esperava, a rotina devorava-me. Julgamentos diários, onde defendia mentirosos com fatos irrefutáveis, espelhando a minha própria duplicidade. À noite, caminhava pelo Rocio, os calcetes molhados refletindo neons de bares de fado, e pensava na mãe. Visitei-a sozinho uma tarde, no apartamento decrépito que ela recusava abandonar. Ela preparou chá de camomila, as mãos artríticas tremendo na chaleira. Ele ama-te, Ana. Sempre amou, à maneira dele. Sentei-me à mesa de fórmica rachada, o relógio de parede tic-tacando como um coração mecânico. Amor que destrói não é amor, mãe. Por que ficaste? Ela baixou os olhos para as mãos, veias como rios secos. Medo do vazio. E tu e a Maria? Erais o meu mundo. Confessou então o não dito. Durante a gravidez da Maria, o pai batera-lhe, não forte, mas o suficiente para quebrar algo dentro dela. Eu perdoei. Pelas filhas. Lágrimas caíram no chá, e eu segurei a mão dela, sentindo a fragilidade dos ossos. Não perdoes por mim. Mas por ti, luta. Saí dali com o peito apertado, o ar frio cortando como navalha. Liguei para a Maria, vem a Sintra. Temos de falar com o pai, no território dele. Encontrámo-nos no Palácio da Pena, sob o céu carregado, os pavões gritando como almas penadas. Ela chegara de comboio de Coimbra, onde lecionava agora no ateliê modesto. O que é isto, Ana? Outro plano. Assenti, levando-a pelas trilhas enevoadas até uma casa de campo abandonada,
o local das antigas férias familiares, onde o pai contava histórias de fantasmas para nos assustar. Ele estava lá, como eu suspeitava, bebendo sozinho numa cadeira desbotada, uma garrafa de aguardente ao lado. Como soubeste? Perguntou, a voz rouca. Instinto de filha traída. Sentámo-nos em círculo, o musgo úmido infiltrando nas roupas. A Maria começou. Conta-nos sobre Sintra, pai. As construções. As mentiras. Ele resistiu, mas o vinho e a solidão o traíram. Era para dar-vos um futuro melhor. O empreiteiro prometeu. Mas fugiu com o dinheiro. Revelamos as provas então, relatórios fotocopiados que eu obtivera. Podes perder a pensão. Ir a tribunal. Ele enterrou o rosto nas mãos, o corpo sacudindo com soluços. Eu sou um fracasso. Sempre fui. A Maria tocou-lhe o braço, perdoando novamente. Vamos ajudar-te, pai. Juntos. Mas eu vi além. O homem quebrado era o meu, moldado pelas minhas mãos. Dias depois, orquestrei o confronto final no escritório da firma. Convidei o pai para uma consulta legal gratuita sobre a pensão. Ele chegou nervoso, o fato pendurado no corpo emagrecido. O Dr. Almeida estava lá, fingindo neutralidade, mas eu dirigia o espetáculo. Assina isto, pai. Renúncia aos direitos sobre a herança do tio. Vai para uma conta partilhada, para a mãe e nós. Ele assinou, os olhos vazios, murmurando qualquer coisa para acabar com isto. Mas o verdadeiro golpe veio no fim. Revelei o áudio gravado da confissão em Sintra, enviado anonimamente para o jornal local. Não, gritou ele, mas era tarde. Isto acaba a tua impunidade. Não prisão, mas vergonha, a pior punição para ti. Saí deixando-o ali, o eco dos passos dele perseguindo-me como um lamento de fado. Naquela noite, a Maria confrontou-me no meu apartamento, chuva batendo nas janelas como aplausos zombeteiros. Chega, Ana. Estás a destruí-lo. Nós devíamos parar. Os olhos dela flamejavam, a aliada virando acusadora. Parar? Ele parou quando te pôs num pedestal e me chutou para o abismo. Gritámos então, palavras voando como facas, ela acusando-me de ciúme, eu dela de ingenuidade. Tu sempre foste a favorita, berrei. E eu a sombra. Ela saiu porta afora, a porta batendo como um ponto final. Sozinha, bebi Porto até o mundo girar, memórias inundando, a infância em Alfama, jogos onde eu era a vilã porque ganhava sempre. Acordei com uma mensagem dela, perdão. Mas para, mana. Pelo que resta de nós. Ignorei. A vingança era minha, e Lisboa sussurrava a aprovação nos seus ventos frios. A primavera irrompeu em Lisboa como uma revolta, jacarandás roxos explodindo nas avenidas, o ar perfumado de flor de laranjeira que mascarava o fedor dos erros passados. O escândalo do pai rebentara nos jornais, ex-inspetor confessa corrupção em Sintra. Não grande o suficiente para manchetes nacionais, mas o suficiente para círculos locais sussurrarem nas pastelarias da Baixa. Ele renunciara à pensão voluntariamente, alegando erros de juventude, mas todos sabiam, era o fim da fachada. A mãe mudou-se para comigo, o apartamento dela esvaziado como uma concha abandonada. Ela pintava agora, aguarelas tímidas de paisagens do Tejo, pinceladas hesitantes que ganhavam cor com o tempo. Obrigada, Ana, disse ela uma manhã, enquanto partilhávamos pão com manteiga e café. Por me dares voz de novo. Abracei-a, sentindo o calor dela pela primeira vez sem o filtro da submissão. Mas o pai? Ele isolara-se numa pensão barata em Alcântara, perto dos estaleiros onde o ronco das máquinas abafava os seus demónios. A Maria visitava-o sozinha, levando desenhos e histórias de alunos que elogiavam o seu trabalho. Ele está melhor, contava-me por mensagens esporádicas, a nossa relação uma ponte frágil sobre um abismo. Vem vê-lo, Ana. Ele pede. Recusava. O ódio havia-se transmutado em algo pior, indiferença gelada, como o nevoeiro da Serra da Arrábida em manhãs de inverno. No escritório, a promoção solidificava-se, casos de alto perfil, viagens a Porto para negociações. Mas o vazio crescia. Numa noite de insônia, caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, o coração da cidade estendido aos pés como um tapete de luzes. Sentei-me no banco de pedra, o vento bagunçando o cabelo, e chorei, não por ele, mas por mim.
A vingança me libertara, mas deixara cicatrizes que sangravam quietas. Então veio o twist, cortesia do destino cruel. Uma carta chegou ao escritório, do pai, escrita à mão em papel pautado de bloco barato. Ana, minha filha. Eu sei o que fiz. Mas há mais que não contei. Sobre o teu nascimento. Vem a Alcântara. Por favor. Curiosidade, essa serpente antiga, mordeu. Fui na manhã seguinte, o sol filtrando através de nuvens como raios de julgamento. A pensão cheirava a mofo e desespero, quartos apertados onde ecos de conversas alheias infiltravam paredes finas. Ele abriu a porta de roupão desbotado, barba por fazer, olhos fundos como poços secos. Senta-te, murmurou, apontando para uma cadeira bamba. Sem preâmbulos, confessou, tu não foste planeada, Ana. A tua mãe. Ela teve um caso. Com um pintor de Évora, antes de mim. Tu és filha dele. O mundo parou. O quarto girou, o Tejo lá fora rugindo como um animal ferido. Mentira, sussurrei, mas ele mostrou uma carta amarelada, da mãe, datada de 1992, admitindo a Fer, o pintor que partira para a França deixando-a grávida e sozinha. Eu soube depois do casamento. Perdoei, mas... odiei-te por isso. Projetava nele. As palavras caíam como granizo, geladas e cortantes. A Maria era minha. Pura. Tu. Eras lembrete. Fúria cega explodiu. Levantei-me, derrubando a cadeira. Então toda a merda foi por ciúme. Por um fantasma. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Perdoa-me. Eu errei em tudo. Saí correndo, o ar de Alcântara sufocante, as ruas estreitas fechando-se como garras. Liguei para a mãe, é verdade. Silêncio, depois um sim trêmulo. Eu quis contar, mas ele ameaçou divorciar-se. A traição duplicou-se, não só do pai, mas dela. Voltei ao apartamento, esmaguei o colar da avó contra o chão, herança falsa, como tudo. A Maria chegou horas depois, alertada pela mãe. Ana, respira. Não és menos por isso. Abraçou-me, e pela primeira vez, chorei nos braços dela, irmãs verdadeiras, unidas no caos. Mas a vingança não parava. Confrontámos a mãe juntas, no mirador ao pôr do sol. Porque o silêncio exigiu a Maria. Ela confessou tudo, o amor pelo pintor, a pressão do pai para casar, o medo de perder-nos. Eu escolhi a paz falsa. Perdoámo-la, ou tentámos, um abraço coletivo sob o céu avermelhado, o Tejo testemunha silenciosa. O pai. Mandámo-o para terapia, pagando com o dinheiro da herança recuperada. Ele melhorava devagar, chamadas semanais onde pedia notícias, voz humilde. Eu amo-te, Ana. Como és. Mas o dano estava feito, o amor era agora uma cicatriz, não uma cura. O verão regressou a Lisboa com fúria, ondas de calor que faziam o asfalto dançar, o Tejo um espelho de mercúrio onde se refletiam as nossas reconstruções frágeis. A firma promovia-me novamente, desta vez a sócia plena, mas a vitória soava oca sem o veneno da vingança para temperá-la. A Maria abria o seu primeiro ateliê em Alfama, paredes brancas salpicadas de obras que gritavam liberdade. Vem à inauguração, mana, insistiu. Fui, claro, o ciclo de família recomeçando em tons mais suaves. O pai apareceu magro mas sóbrio, terno passado a ferro pela mãe. Abraçou-me na entrada, o cheiro de colónia fresca mascarando fantasmas. Orgulhoso de ti, murmurou. Acreditei, um pouco. A mãe expunha ali as suas aguarelas pela primeira vez, tímida mas radiante sob os focos. Para ti, filhas, dedicou. Brindámos com vinho de colares, o salgado dele evocando mares de perdão. Mas a noite da inauguração trouxe o clímax inesperado. Um homem idoso entrou, chapéu na mão, olhos azuis como o céu de Évora. Ana, perguntou, voz trêmula com sotaque alentejano. O pintor, o meu pai biológico, regressado de França após décadas, atraído pelo artigo sobre a exposição da mãe. Contou histórias, o amor jovem, a partida forçada por pobreza, a busca recente ao ler sobre heranças roubadas. O choque gelou a sala. O pai, o meu pai de criação, empalideceu, mas estendeu a mão, bem-vindo.
Ela falou de ti. Conversámos até altas horas, no terraço com vista para o castelo, estrelas piscando como cúmplices. Revelações fluíram. Ele deixara uma filha em Paris, minha meia-irmã, heranças perdidas que agora se reconectavam. Chorei, ri, abracei estranhos que se tornavam família. Na manhã seguinte, sozinha no chiado, refleti. A vingança me trouxera aqui, não há destruição, mas há verdade nua, como o sol que queima mas revela. Liguei para a Maria, obrigada por não desistires de mim. Ela riu, irmãs para sempre, mana. Mesmo nas loucuras. O pai escreveu-me uma carta final, lida no comboio para o Algarve, onde planeava férias familiares. Eu falhei como pai, mas aprendi a ser homem. Obrigado pela lição dura. Perdoei-o, enfim, não esquecendo, mas liberando. Lisboa, com as suas colinas e segredos, curava-nos devagar, como o vinho que amadurece em caves antigas. E assim, na minha segunda festa, não de promoção, mas de renascimento, erigi a taça ao Tejo. Às noites roubadas que se tornam nossas. O desafio aceito, vencido, transformado em legado. Não de ódio, mas de força, a verdadeira herança das mulheres portuguesas, tecida em fios de dor e luz.